Boa tarde a todas as pessoas que estão se unindo a essa sessão de Bootcamp da IABT. Nós estaremos agora dando início a uma sessão do Bootcamp, que hoje vai iniciar falando sobre uma temática extremamente importante, o passo a passo para um plano de negócios. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui participando conosco, as pessoas também que estão participando através das nossas redes sociais, acompanhando aí, e também aquelas pessoas que vão estar assistindo a essa gravação em algum futuro. O nosso agradecimento e a nossa certeza de que será uma sessão muito proveitosa. Meu nome é Débora dos Santos, eu terei o prazer de moderar a sessão de hoje, onde nós temos uma convidada muito especial, que eu já vou introduzir para vocês. Mas antes de mais nada, gostaríamos aqui de agradecer de forma muito especial aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores e sócios. Sem eles, essa sessão não seria possível, essa sessão que está sendo marcada na 14ª edição do Ecodesafio, Prêmios de Sustentabilidade, e na 17ª edição do programa TIC Américas. Agradecimento especial à Organização dos Estados Americanos e também à nossa patrocinadora PepsiCo Bebidas América Latina. Um agradecimento também especial ao Instituto Florescer, que hoje, de forma mais especial ainda, estamos aqui com a fundadora do Instituto, Ana Paula Rodrigues Bom, quem vai estar aqui compartilhando todo o conhecimento de uma especialista de tantos anos e de tanto conhecimento conosco, nesse tema que é importante para os empreendedores que estão iniciando agora, para aqueles que já estão mais desenvolvidos. Então, as dúvidas, as questões vão ser tratadas aqui e nós realmente esperamos que seja uma sessão muito proveitosa para todos vocês. Mais uma vez, obrigada por estarem se unindo. Ana Paula, boa tarde mais uma vez. Um grande prazer termos aqui você conosco. Antes de mais nada, antes até de eu passar a palavra para a Ana Paula, eu vou fazer a leitura da biografia para que a gente possa conhecer ainda mais dessa especialista que está aqui conosco, nos brindando o seu tempo para trazer conhecimento para todos nós. Bom, a Ana Paula, como eu mencionei, ela é fundadora do Instituto Florescer, ela é professora, consultora e mentora de desenvolvimento profissional e de negócios. A Ana Paula também é palestrante a nível nacional e internacional e é apresentadora do programa de TV Movimento Empresarial. Ela também é coordenadora da Câmara de Relações Internacionais do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul e vice-presidente do Comitê BusinessNet da PBW Brasil, Associações de Mulheres de Negócios. Ana Paula também é escritora, coautora de 6 livros, um recentemente lançado. Nossas felicitações para Ana Paula, nas áreas de liderança, empreendedorismo, RH e coaching. Ela também é embaixadora da iniciativa Team Global e do Clube de Mulheres de Negócios de Portugal, sendo multiplicadora credenciada no projeto Ela Pode, do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Ana Paula é mestranda em Administração de Empresas pela Universidade de la Empresa, no Uruguai, e ela é especialista em Gestão de Pessoas, Liderança e Coaching pela Faculdade Senac Rio Grande do Sul. Também é graduada em Administração pela Universidade Paulista. É claro que esse é um breve resumo da trajetória sensacional dessa especialista que está aqui conosco, a quem eu dou mais uma vez boa tarde e as boas-vindas para que ela possa iniciar com o conhecimento para todos nós. Ana Paula, mais uma vez, muito obrigada e seja bem-vinda à sessão do Bootcamp. Gratidão, Débora, por essa abertura tão maravilhosa. Gratidão a todos, gratidão ao Eduardo Elias por ter me convidado para estar aqui mais uma vez e que possamos muitas outras vezes ter a possibilidade de poder compartilhar conhecimento dentro desse projeto que é tão grandioso e colabora tanto, contribui tanto para essas empresas, organizações, startups que estão iniciando negócios. Então, aqui a gente traz os nossos conhecimentos à disposição para que a gente possa contribuir para esse desenvolvimento. Gratidão a todos que estão participando conosco de todos os lugares, a qual a Débora já falou. Gratidão, Débora, por estar conosco nesse momento. Eu posso compartilhar a... Pode minha... sim, por favor, Ana Paula. Opa.
Vamos lá. Tá vendo, Débora? Sim, perfeitamente. Perfeito. Caso a internet esteja instável, não estou na minha base, estou em viagem, então a gente, daqui a pouco, se tiver algum problema, eu peço para a Débora compartilhar. Mas muita gratidão, é uma honra e um prazer estar aqui. A honra é minha, Débora, de poder participar com vocês aqui mais uma vez e falando sobre plano de negócios. A gente vai entender como que funciona o plano de negócio. É claro que quando a gente fala de plano de negócios, é um assunto muito abrangente, de muitos aspectos, o qual a gente não conseguiria em uma hora falar sobre todos eles de formas específicas. No entanto, a gente vai fazer um overview para que a gente fale dos principais aspectos, direcionamentos e informações importantes que é necessário ter no plano de negócios. E caso vocês tenham alguma dúvida, não enviar mensagem agora no chat, podem entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, que eu vou fazer a divulgação aqui, perguntar lá. Não se preocupe, quem quiser também ter acesso a esse material, eu gosto de colocar um material bem explicado, justamente porque eu disponibilizo, então, as pessoas que queiram depois desse material e queiram estudar com mais calma, fiquem à vontade, peçam para a organização que esse material já está à disposição. Quando a gente fala de plano de negócios, a gente pensa que é o negócio como um todo, onde a gente vai colocar no papel todas as ideias de forma orientada. Então, a gente vai falar sobre a ideia do negócio, o marketing, a estratégia, o grupo, o alvo, o público. A gente vai falar sobre as especificações do seu negócio, como forças, fraquezas, prazos, os direcionamentos mais importantes para que o seu negócio tenha sucesso, que você consiga apresentar esse seu plano de negócio para as pessoas interessadas. Aqui um pouco do meu currículo, como a Débora já fez a apresentação, eu não vou repetir. E nessa palestra, a gente vai ter uma noção sobre o que é o plano de negócio, para que serve, os principais aspectos. No entanto, para que a gente entre nesse contexto mais específico sobre o plano de negócios, a gente vai entrar na questão de sustentabilidade, nas boas práticas de sustentabilidade, voltado aqui específico dentro do ESG, tá? Que é a parte mais ambiental, social e de governança. E a gente vai entender também um pouco sobre o que é essa sigla que tanto está sendo falada no meio de negócios entre o mercado nacional e internacional. Primeiro, que a sigla ESG, ela significa Environmental, Social and Governance, que em português fica ambiental, social e governança. E cada um desses itens, eles abrangem um aspecto específico. Por exemplo, o ambiental. Quando a gente fala que a nossa organização, ela tem boas práticas de ESG, a gente está falando dentro desses três contextos. Mas o que é isso, de fato, dentro da nossa organização? Primeiro, quando a gente fala sobre ambiental, a gente fala diretamente sobre os recursos naturais. Como a nossa organização, como a nossa startup, a nossa empresa, o nosso negócio está trabalhando conjuntamente para a melhoria, por exemplo, do uso de energias renováveis, de gestão de resíduos, de poluição, de emissão de CO2, da gestão de recursos hídricos. Uma coisa bem simples. Será se dentro da estrutura física da nossa empresa, da nossa organização, até mesmo da nossa startup, tem aquelas plaquinhas de apague a luz quando sair, ou já tem aqueles aparelhos que ligam e desligam automaticamente a luz? Esse tipo de coisa também é importante. Ou se tem placas solares, como é feito tudo isso? Reaproveitamento de água. Então, todo esse contexto, ele entra nas boas práticas ambientais do ESG. O social ele se refere aos colaboradores, fornecedores, cliente, à comunidade, como a empresa, a organização, o negócio ou a startup, ela está envolvida
com esses aspectos, melhorando esses aspectos. Então, quando a gente traz essa questão, é importante trazer, quando a gente fala das empresas, organizações, não são somente as que estão consolidadas, mas as que estão sendo desenvolvidas, que estão sendo criadas, já serem criadas com esses aspectos, com essa visão de boas práticas em ESG. E a governança? A governança trabalha dentro, a partir de dentro da organização, o que envolve diretamente as questões da organização, como a remuneração dos executivos, processo de sucessão, o ambiente de controle de riscos, as complexas funções de garantia de direitos dos acionistas e dos demais stakeholders. Tá? Então, esses três aspectos, elas constituem a ESG, as práticas de ESG dentro da organização. Então, quando se inicia um negócio e o ESG já existindo e já sendo um fator tão relevante para dentro do negócio, é importante que a gente já mentalize como que a gente pode organizar todo o nosso plano de negócios com as boas práticas do ESG. E de onde surgiu, né, o ESG? A gente escuta muito falar atualmente. No entanto, a ESG já existe desde 2004 e o Banco Mundial foi pioneiro em publicar uma edição, uma revista com esse termo, mas foi conjuntamente com o Pacto Global da ONU em uma atividade conjuntamente com a ONU, onde eles estavam fazendo essa chamada para as instituições financeiras de olhar para esse lado. Então, 9 instituições, 9 países, né, 9 instituições financeiras de 9 países constituíram um grupo chamado Who Cares Wins, que quem ganha se importa, e o secretário-geral da ONU, na época, Kofi Annan, trouxe essa possibilidade a 50 CEOs de grandes instituições financeiras do mundo, mexeu com eles e falaram para que pudesse fazer essa movimentação voltada específica para o ESG. Então, começou a ser fomentado mais fortemente, tá? Mas já, apesar de agora estar muito em voga, isso já existia há algum tempo. E aí a gente pergunta assim, tá, sei de onde veio, sei o que significa, mas o que isso importa dentro dos meus negócios, dentro da criação da minha empresa, da minha startup, dentro da minha organização? Eu estava lendo uma notícia da Exame, que foi realizada pela PwC, uma pesquisa em 2020, que ela demonstrava que até 2025, 57% dos ativos na Europa estarão em fundos que consideram os critérios ESG. E outra informação é que sugere que 77% dos investidores irão abandonar produtos fora da ordem ESG até 2022, que no caso foi o ano passado. E aí você me pergunta assim, tá, Ana, então isso se consolidou? Isso de fato aconteceu? Será se o ESG não era só modinha? E aqui eu trago uma pesquisa da PwC, que é uma rede internacional de empresas que atuam em consultoria, auditoria e outros serviços, que ela fez a pesquisa em 2021. Não traz as mesmas informações, mas dá continuidade referente à importância do ESG. É que 79% dos entrevistados consideram os riscos e as oportunidades da ESG um fator importante na decisão de investimento. Outra informação é que 49% se desfariam do investimento se a empresa não tomasse ações para tratar as questões de ESG. E quem quiser saber mais sobre essas pesquisas, eu coloquei o site da PCW aqui abaixo, onde tem todas essas informações e mais além ainda. E eu trouxe mais uma pesquisa, já realizada em 2022, para que a gente possa ver a progressão das primeiras pesquisas lá atrás e a importância e a abrangência que isso foi tomando. Foi realizada uma pesquisa com 227 investidores e analistas
em 43 territórios. E a pesquisa mostra que os investidores veem a sustentabilidade como uma prioridade para as empresas. Então, quando a gente olhar para o plano de negócio, começar a desenvolver e estruturar as atividades que a gente está realizando, um aspecto fundamental é construir, consolidar e desenvolver as boas práticas do ESG dentro da nossa organização, empresas, negócios e startups. E agora a gente vai entrar para o lado prático do plano de negócio. E a gente vai entender aqueles aspectos que a gente abrangeu ali no início. O que é o plano de negócio? O plano de negócio é um documento formal que propõe a criação de um novo negócio, a expansão de um negócio existente ou um lançamento de um novo produto. Em qual tamanho ideal? Aqui eu já falo, depende. Varia referente qual é a organização que está solicitando o plano de negócios. Algumas vezes pode acontecer de você já ter o seu plano de negócio num determinado formato padrão, mas um investidor possa pedir um plano de negócios de acordo com o modelo que eles estão sugerindo. Então, isso acontece. Você vai ter um plano de negócio baseado num determinado modelo, num determinado formato, que não necessariamente é padrão, depende muito do padrão que vai ser utilizado ou da organização que vai estar solicitando. Então, pode acontecer de você encontrar vários modelos de planos de negócios na internet, e está tudo bem, não tem algo específico que seja exatamente aquele modelo que deve ser usado. Depende da finalidade, como está aqui, se é financiamento, concurso, apresentação, aceleração, ou se você vai apresentar para um determinado investidor e o investidor solicita que o plano de negócios esteja no formato que ele está sugerindo. O tamanho dele varia entre 20 e 30 páginas, mas anexo é um tamanho que normalmente se apresenta esse plano de negócio, tá? Passou um pouquinho ou ficou um pouco menor, desde que contenham as informações importantes, também não tem problema. E aqui você pergunta, tá, eu entendi o que é, mas para que serve? Orientar sócios e investidores, diminuir os riscos a partir do momento que você tem informação sobre todos os processos, todas as atividades, produto, localização, várias informações, a gente consegue mitigar riscos. A gente consegue perceber quais as possibilidades daquele negócio não ter o sucesso esperado. Ser base para a empresa, qualquer movimentação, até mesmo para que possa olhar o crescimento e desenvolvimento dessa empresa como um todo, não específico financeiro, mas como um todo. É importante ter esse plano de negócio para saber de onde esse negócio saiu, quais foram as ações que foram sendo executadas e modificadas. Mostrar o caminho a ser seguido para que a gente possa ir além. É importante que a gente tenha uma história para a gente saber o que já deu certo e o que não deu certo e utilizar o que já foi vivenciado como experiências para que a gente possa criar um futuro baseado em informações e não em achismo ou intuição. Facilitar o alcance dos objetivos e análise de melhorias, como a gente está falando. E como criar um plano de negócios. Eu escolhi esse modelo específico que tem estes itens, no entanto, você pode encontrar outros planos que tenham mais itens ou menos itens, e também mais detalhado, então eles acabam duplicando alguns itens. Esse é uma quantidade de item que, nos meus estudos, eu vejo que é importante ter e que não é nem mais entendimento, nem falta de informação. E eles são compostos por esses 6 itens, que é o sumário executivo, análise de mercado, plano de marketing, plano operacional, plano financeiro, análise de cenários e análise estratégica. E sobre o plano sumário, o que é isso? Quais as informações necessárias que tem que ter? Primeiro que desse plano sumário, ele é uma introdução. Ele é o primeiro capítulo onde vai
resumo de todos os itens que a gente acrescentou ali, onde a gente descreve as informações das empresas e também coloca algumas informações de formas resumidas. E é claro, eu coloquei aqui bem em destaque, em primeiro, traz inicialmente que a empresa tem boas práticas, já produzem o produto ou já oferece aquele tipo de serviço. E quais são as tendências? Eu vou dar um exemplo aqui, que é importante quando a gente desenvolve um produto ou um serviço, que a gente precisa estar sempre executando hoje, de olho lá no futuro. Essa imagem, ela representa bem isso. Por quê? Eu vou trazer um exemplo do carro elétrico, né? Agora que os carros elétricos estão entrando no mercado brasileiro e a gente entra no contexto de se 10% das frotas de automóveis forem elétricos, o Brasil não tem disponibilidade elétrica para suprir toda essa demanda. Enquanto ainda os valores dos carros elétricos no Brasil estão muito altos, em outros países já existem vários outros tipos de automóveis elétricos de energia renováveis, ou seja, por placa solar, ou seja, por processo químico. E aqui a gente nem chegou para a gente a possibilidade para que a grande massa tenha acesso a esse tipo de veículo. E já estão sendo fabricados outros tipos de veículos, já deixando os veículos elétricos a tomadas ficando obsoleto. Então, é importante, eu gosto de trazer esse exemplo, justamente porque é importante no que a gente está desenvolvendo o nosso produto aqui hoje, é saber que em algum momento ele vai estar obsoleto. Então, a gente já fica olhando as tendências para que a gente lance um produto ou um serviço hoje, mas que a gente saiba que amanhã ele já tem que ser renovado. Olhar os nossos concorrentes. Eu vou trazer um exemplo aqui de um cliente que a gente estava atendendo em consultoria, e ele falou que estava lançando uma nova linha de cremes e não era a área dele, ele tem outro tipo de negócio, mas queria colocar esse produto, agregar esse produto ao que eles fazem. E eu fui perguntando para ele, né, qual era o produto, o que eles faziam, por que, que os consumidores comprariam o produto deles e não dos outros. E eles ainda estavam assim, numa fase de construção muito inicial, então eu fui colocando várias perguntas justamente para que eles pensassem. E aí eu peguei e falei para ele assim, olha, você já sabe que já existe empresa que vende cosmético no metaverso? E ele se assustou. Eu falei, então quando tu entrar, tu tem que fazer essa análise de mercado, sim, analisar o teu concorrente, porque ele estava querendo fazer um creme que era somente um creme hidratante, e eu trouxe exemplos de outros concorrentes que têm um creme só, faz 7 coisas. Então, é importante a gente olhar, porque às vezes a gente tem um apego emocional àquilo que a gente está construindo e a gente não tem essa percepção de fora, um olhar externo e de olhar os concorrentes para saber se eu estou lançando um produto viável no mercado. Se de fato eu tenho possibilidade de ter sucesso. E desta forma, a gente olhar justamente os diferenciais. Por isso que é importante fazer bastante perguntas e olhar o concorrente para que a gente não seja mais do mesmo. Para que aquilo que a gente está produzindo, para que aquilo que a gente esteja criando ou oferecendo como serviço não seja mais um na multidão. Então, o que eu estou oferecendo diferente para o mercado? E entender que a gente precisa, desde o início, relatar o que ocorre, para que justamente a gente tenha esses históricos e baseados nos históricos a gente possa criar projeções factíveis, metas factíveis, porque não adianta fazer metas astronômicas que daqui a pouco não consegue alcançar. Ter bons produtos e serviços e entender o nosso público-alvo, o que o nosso público-alvo precisa, como eles precisam e qual tipo de comunicação que a gente vai utilizar público-alvo para que, de fato, atinja o público consumidor. E nesse contexto a gente entra referente ao
Plano de marketing. Philip Kotler, ele trazia o conceito, ele trouxe o conceito dos 4 P's, os famosos 4 P's, que é o produto, preço, praça e promoção. No entanto, conforme o marketing foi evoluindo, foi modificando, foram adicionados mais outros P's, que atualmente são 8 P's, que se faz essa análise, que além desses que Philip Kotler trouxe, apresentou, tem mais pessoas, processos, posicionamento, performance. E todo esse contexto demonstra a potencialidade de marketing do teu produto, do teu serviço, da organização. A venda online, eu acabei de falar do exemplo aqui da marca de produtos, produtos que vende, já está vendendo no metaverso. E a gente tem que ter esse olhar para a internet, porque se não está na internet, praticamente não existe. Primeiro lugar onde as pessoas vão procurar se o seu produto é confiável, se sua marca existe, como é a apresentação do teu produto, se a comunicação da tua empresa, da tua marca, do teu produto ou serviço está conectada com o seu público-alvo. Toda a internet é o relacionamento com as pessoas por meio das redes sociais. Então, é importante ter essa visão dentro de todo esse contexto. Como que está sendo a venda, a jornada do cliente para as pessoas que compram de forma online ou que não compram, mas que entram em contato para saber informações utilizando a internet. E a comunicação, as pessoas que atuam dentro da organização também está conectada e se comunicam conforme a empresa quer? E quando eu trago essa questão da comunicação, a comunicação é muito ampla, específica e individual, de cada empresa, de cada organização. Porque ao mesmo tempo, vou trazer um exemplo aqui, ao mesmo tempo que a Chili Beans, que é super descolada, tem uma comunicação super descolada, jovial, contrata pessoas que também são dessa forma, ela está conectando as pessoas junto à comunicação da organização. Outras empresas mais tradicionais pedem outro tipo de comunicação, demonstram essa comunicação na internet, nas redes sociais, no site, nos produtos e também nas pessoas que atuam juntamente na organização. E a missão, visão e valores, eles estão condizentes ao que é apresentado, mas também com o que é realizado dentro da organização. Então, é importante ter esse contexto. E o propósito? O propósito, aqui eu trouxe até o símbolo do livro do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê, né? Então, a gente traz esse contexto do porquê as pessoas comprariam o meu produto. E entendendo por que elas compram, qual é a dor que se sana, é que entende qual é o propósito. Porque o propósito não é só dar o dinheiro para o proprietário, os sócios da organização, da empresa, da startup. Não, existe uma dor que aquela dor está sendo sanada. E qual é essa dor que está sendo sanada? Que é diferente da visão, da missão, dos valores. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aqui no chat, pode entrar em contato, ou que depois eu acho que vai ser respondido todas essas dúvidas, né? Mas quem não conseguir enviar as dúvidas para mim hoje, durante a apresentação, pode entrar em contato depois. E aqui a gente vai falar sobre o 4º ponto, que é o plano operacional. O plano operacional, ele envolve toda a questão de capacidade de produção. Não adianta ter um bom marketing, uma boa comunicação, uma jornada do cliente incrível e não conseguir produzir a quantidade para demanda.
Então, é importante ter essa consciência da capacidade de produção e a consciência também do ponto de equilíbrio. O que que é um ponto de equilíbrio? Por exemplo, o ponto de equilíbrio é aquela quantidade de produtos que você precisa fazer mínimo para pagar todo o seu custo total, tá? Então, assim, só que a capacidade de produção, ela tem que, no mínimo, passar esse ponto de equilíbrio. Então, tem que pensar qual a capacidade de produção e para que eu possa produzir essa quantidade, quais seriam os meus custos? E aí, essa parte de custos é em uma outra palestra que vocês vão ter que entender, mas é importante para que a gente possa dar essa introdução na questão da capacidade de produção. E os processos? Vocês têm definido esses processos de como que serão realizados? Primeiro passa por um setor, depois passa por outro, depois vai para o outro setor. Isso tem descrito? Então, é importante ter esse aspecto, mesmo que não seja detalhadamente de qual pessoa, mas ter os setores que normalmente participam de um processo da produção, tá? Ou quando se oferece também um serviço. A logística, tá? O cliente teve uma jornada maravilhosa, se conectou com a comunicação, comprou, tem uma capacidade de produção, o meu processo está fluindo perfeito. Mas esse produto está chegando ao teu cliente? Como que está sendo esse processo da entrega? Então, é importante também saber, porque tem uma outra questão que entra nessa parte da estrutura externa e interna ali, que é um outro ícone que eu coloquei, que é justamente eu produzo em um lugar e a entrega é 200 quilômetros de distância. A pessoa viu pela internet, pediu e vai ter que entregar. A empresa tem capacidade de entregar? A startup tem capacidade de entregar? Então, é importante ter essa análise também de logística e quais serão utilizados, os meios que serão utilizados para realizar as entregas. E as pessoas que atuam são pessoas capacitadas para desenvolverem as funções determinadas para cada setor? Ou, se não são, o que elas precisam desenvolver? Quais conhecimentos que elas precisam agregar? Essas pessoas, elas estão conectadas com o propósito, com o objetivo, com a missão, com a visão, com os valores. Elas estão vestindo a camisa para fazer com que aquela organização, a startup ou o negócio dê certo. É importante ter isso. E quem são essas pessoas? Se existem muitas pessoas, é importante colocar ali no plano de negócio, pelo menos, as pessoas-chave, tá? Se não for colocar todas, coloque pelo menos as pessoas-chave. E quais são as áreas de atuação dessas pessoas e quais são as formações dessas pessoas para atuarem naquelas determinadas áreas. E a estrutura externa e interna. Essa estrutura está adequada para realizar a produção, para estar com as pessoas que estão envolvidas nesse processo, ou se oferece um serviço, essas pessoas estão atuando em lugares adequados? Qual a estrutura da tua organização, até mesmo física, mas também o custo que se tem? Eu coloquei ali o Burj Khalifa, né? Porque muitas vezes, quando a gente inicia um negócio, a gente quer o melhor, claro, a gente quer montar um escritório ali, mas a gente tem condição para isso? Isso vai fazer com que agregue valor ao meu produto, ao meu serviço, e eu vou conseguir, daqui a pouco, oferecer um produto melhor para as pessoas que estão de acordo com a localização, com a estrutura que eu tenho. Então, isso é importante também, pensar em todo esse contexto. E o plano financeiro? Aqui a gente vai passar pelo plano financeiro, porque eu sei que vocês têm uma palestra mais voltada específica referente às finanças. Então, eu vou fazer assim, ó, inicialmente a pergunta-chave. Qual o valor de investimento que a sua startup, que a sua empresa, que o seu negócio precisa? Essa é a pergunta que tem que estar na ponta da língua. E para a gente saber isso, a gente precisa primeiro saber o que já foi investido.
o que ainda tem que investir? Tem disponibilidade financeira ou de investidor ou dos sócios para poder fazer esse investimento? Quando é o retorno sobre o investimento? Qual é o seu ROI? Qual o prazo? Estou investindo tanto agora e esse retorno do investimento vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a um ano. E por que a gente precisa saber disso? Porque a gente precisa ter fluxo de caixa para que, enquanto esse retorno de investimento não, não chegue, precise ter um investimento para que faça a empresa rodar, a startup rodar, enquanto não começa a trazer o retorno de investimento e pagar todos os custos. Tem que entender também qual o seu faturamento mês e o seu faturamento ano. O que são custos fixos? O que são custos variáveis? Este é o custo total. Mas consegue identificar? Claro que no plano de negócio você não vai precisar especificar conta de luz, conta de água, folha de pagamento, não. Mas qual o total dos seus custos? Porque com todas essas informações, será possível ter com mais clareza a informação se essa empresa, startup, organização é escalável, é lucrativa. Por quê? Se eu tenho uma capacidade de produção, se eu estou me comunicando bem, se eu tenho um público-alvo, se eu tenho demanda, estão sendo feitos pedidos, eu tenho uma logística para a entrega ou a execução desse serviço ou desse produto, a possibilidade dela ser escalável, lucrativa, é maior. Mas é preciso ter todas essas informações. E aqui eu trago uma notícia da BBC que eu gosto muito. Dentro do Vale do Silício existe a cultura do fingimento, que é o fingir até chegar lá. É claro que a gente precisa se munir de força, de energia, de positividade, mas também de realidade. Tá? Não adianta demonstrar números astronômicos, metas e objetivos praticamente inalcançáveis para poder brilhar os olhos de investidores e depois não conseguir fazer toda essa entrega. Quando a gente apresenta um plano de negócios que demonstram todas essas informações, a gente consegue ter uma noção maior se de fato essa empresa vai ser escalável, se de fato vai ter sucesso naquele desenvolvimento daquele negócio. Tá? Então, é um alerta que eu deixo para todos. Evitem essa questão do fingir até chegar lá. Não é deixar de demonstrar o teu potencial, mas também não é fazer um potencial inalcançável para chamar mais atenção. Por quê? Ou daqui muito, ou daqui um pouco mais distante, isso vai cair por terra, porque os resultados vão deixar de chegar e vai ser perceptível isso, e a partir do momento que a pessoa gera esse tipo de ação negativa dentro do mercado, pode gerar problemas até mesmo para negócios futuros. Então, trago esse alerta de que seja o mais correto dentro do seu plano de negócio para poder apresentar. E trabalhe, estude, desenvolva para que o seu produto, para que o seu serviço seja escalável e tenha o sucesso que estão realizando, estão planejando. E o outro cenário, o último cenário, é o análise de cenários e análise estratégicas, que a gente possa fazer que é um estudo baseado nos fatores externos. Que aqui a gente vai trazer a questão das mudanças tecnológicas, que foi até o exemplo que eu dei do carro. Estou construindo, estou desenvolvendo um produto aqui agora, mas eu já sei que quando eu lançar, já tem um outro produto que talvez seja mais atual e acabe deixando o meu produto obsoleto.
Então, é importante a gente fazer esses estudos. Mudanças econômicas, um fator importantíssimo, que, claro, não tinha como ninguém saber, não foi esperado, mas igual a pandemia. A pandemia, ela trouxe a modificação econômica muito grande. Então, muitos setores que estavam indo muito bem, quando chegou a pandemia, foi investido e acabou que a área da saúde começou a produzir muito, e a área, por exemplo, de roupas começou a diminuir as vendas. Então, essas mudanças econômicas, elas impactam nos negócios. Então, é importante fazer essas análises, principalmente se naquele negócio que a gente está desenvolvendo, ele tem sazonalidade, é um produto que vai vender mais no Natal, no fim de ano, é um produto que vai vender mais no inverno, no verão. É importante saber disso. Em regiões mais específicas. Mudanças ambientais. É importante também a gente saber, por exemplo, eu vendo a água que gera um PET e o que isso impacta, entra nas boas práticas do ESG, o que eu estou contribuindo, o que eu estou prejudicando, o que eu posso fazer diferente. E aí entra nessa questão, quais são as leis vigentes referente aos produtos que eu estou desenvolvendo, aos serviços que eu estou desenvolvendo. Esses dias eu estava conversando com um colega sobre inteligência artificial e a gente estava falando sobre a criação de imagens por inteligência artificial, que o cenário de leis, cenário legal para essa situação ainda está muito instável, porque se a inteligência artificial desenvolve imagens baseadas em outro banco de imagens, quando ele cria aquela imagem específica, não é a mesma imagem, mas é uma imagem semelhante. Então, acaba que aquela pessoa que tem a imagem original não está tão protegida mais com o desenvolvimento da IA, daquela imagem similar da IA, porque não é a mesma. Então, todo esse contexto legal, principalmente no que se envolve a tecnologia, ainda está sendo construída baseado de acordo com a tecnologia que vai surgindo, né? Então, é importante olhar dentro daquele serviço, produto que você está fazendo, quais são as legislações que permitem, por exemplo, às vezes o que permite aqui no Brasil não é o que é permitido em outros países. E como que vai ser feita essa modificação, essa alteração, essa adaptação? Eu vou beber só um pouco de água. E a mudança social do consumidor? Hoje em dia, a ESG, ela traz esse contexto muito, muito específico na mudança social e do consumidor. Por quê? Quando existem selos específicos ambientais no produto ou no serviço ou na organização, os consumidores já olham com um olhar diferente. Isso não quer dizer que eles vão consumir, tá? Mas já tem um olhar diferenciado e já ganham um destaque. Por exemplo, os produtos veganos ou a mudança que nós tivemos recentemente referente aos canudos, que agora os canudos não podem ser mais de plásticos, ele tem que ser biodegradáveis. Então, tem que se olhar essas mudanças para que os processos, também o produto, o serviço, vá modificando conforme a necessidade. E as mudanças políticas. A gente acabou de passar por uma eleição presidencial, a qual movimenta toda a economia, que independente de ser A ou B, não entra no contexto, mas sim gera uma mudança, um olhar diferente, fatores políticos que interferem, por exemplo, investimentos externos de outros países, de outras empresas que vêm de fora. Então, isso tudo tem que tomar bastante cuidado. Deixa eu fazer uma observação
referente à parte financeira que a gente estava falando anteriormente. Os valores, normalmente, dentro do plano de negócios, elas são em dólar americano, tá? Então, se vocês vão colocar os valores ali, coloquem em dólar americano. Análise de cenários e análise estratégica, você pode utilizar uma ferramenta simples, mas que a gente consegue ter uma visão geral muito bacana e bem rápida, referente ao produto. Você pode fazer referente à organização como um todo, ou você pode fazer específico de um setor, do produto ou do serviço. Chama o máximo de pessoas que participam ali, que queiram participar ativamente desse processo, e monte um quadradinho, um quadrado onde você possa colocar quais são as forças, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades e quais são as ameaças. E aqui a gente traz dentro dessa ferramenta 2 aspectos importantes, que são os fatores internos e externos. Os internos, a gente trabalha muito a questão do que se tem, da força, dos fatores positivos e das fraquezas, que são fatores negativos. E os externos é olhar as oportunidades. Por exemplo, eu não faço isso ainda, mas eu estou vendo a oportunidade de fazer. A gente consegue estruturar todas essas informações que a gente já apresentou aqui no plano de negócios. E as ameaças? Se eu começo a fazer isso, algum risco, eu tenho todas selos necessários para desenvolver esse produto ou oferecer esse serviço, o que precisa ser feito, qual seria o problema que poderia causar realizando isso. Então, é uma ferramenta simples que quanto mais pessoas, melhores. Por quê? Porque cada uma vai ter uma visão específica de alguma coisa e uma experiência diferente e execução diferente. Então, eles vão trazer informações diferentes. Então, quanto mais pessoas, mais informações para serem trabalhadas dentro dessa ferramenta. E forma jurídica. Qual é a forma jurídica para aquilo que eu estou desenvolvendo que mais vai me favorecer referente a impostos? Principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe que impostos são muito altos. E dependendo da forma jurídica que foi escolhida, isso pode favorecer ou te prejudicar, tá? E a localização? Não adianta eu querer oferecer um produto ou um serviço específico para um determinado público, para uma determinada demanda, e estar muito distante de conseguir oferecer aquilo, mesmo porque isso afeta também a logística, né? Então, é importante trabalhar a questão da localização quando é necessário, porque hoje em dia, com a questão home office, a gente vê organizações que têm funcionários em vários estados, países, inclusive, mas é importante se posicionar de forma estratégica. Por que eu tenho uma pessoa aqui na América Latina? Por que eu tenho uma pessoa na América do Sul, uma pessoa na América Latina, uma pessoa na América do Norte, uma pessoa na Europa? Depende do público que se quer atingir. Então, também, mesmo que não tenha uma estrutura física específica, uma sede, as pessoas chaves precisam estar bem localizadas para atingir os objetivos. Vale a pena abrir, manter ou expandir o negócio? Depois de toda a estruturação do plano de negócio, a gente pode utilizar esse fluxograma aqui, que é projetar, revisar. Se tiver ok, prossegue. Se não tiver, corrige e faça o processo de novo. E não adianta estar bem feito se você não estiver bem preparado para a apresentação. Então, eu vou trazer aqui algumas informações que podem contribuir para que você tenha uma apresentação de sucesso. Por exemplo, evite jargões técnicos.
referente ou aquele produto, ou aquele serviço, ou jargões específicos da área da tecnologia, porque não necessariamente o investidor que está ali, ele vai entender sobre aquele produto, serviço específico. Ele vai ter, muitas vezes, o investimento para fazer. Então, quando se começa a falar de forma muito técnica, isso pode não contribuir, pelo contrário, pode gerar uma resistência ou um afastamento. Cuidado com gírias, tanto na apresentação quanto na escrita. Não invente para não perder a credibilidade. Estrutura, o que tem ali no teu plano de negócio, você fazendo um plano de negócio bem feito, é o suficiente. Cuidado ao trazer alguma outra informação e alguém questionar de onde veio essa informação, tá? E não seja prolixo. Faça essa apresentação de forma direta. Não fique repetindo várias informações várias vezes. Muitas vezes o investidor, o público que está ali te assistindo, te faz uma pergunta e você responde outra coisa e volta naquela informação que já foi dada anteriormente. Então, se atente a isso. E para que você possa dar um show na tua apresentação, busque conhecer os interesses do público que vai estar ali assistindo. Tenha o domínio do conteúdo para evitar nervosismo. Responda as perguntas com clareza. Treine com pessoas diferentes. Justamente para que tu tenha aquele momento de tensão, de nervosismo, para que você possa ter esse autoconhecimento do que tu precisa melhorar. Tá? Porque aí, quando você de fato for apresentar, você já vai ter passado por alguns processos que vai ter contribuído para melhorar a tua apresentação. E se você quer chegar aonde a maioria não chega, então faça o que a maioria não faz. Esse é um conselho do grande Bill Gates. E aprenda a lidar com frustrações, pois sim haverá momentos que serão realizadas apresentações e que as respostas nem sempre poderão ser positivas. Espero, desejo aqui que todas as apresentações que vocês façam sejam positivas, mas se preparem para que, se caso alguma não seja positiva, você saiba lidar com isso. E não tenha medo de falhar, tenha medo de não tentar. O Michael Jordan foi reprovado no primeiro teste para basquete e o Bill Gates faliu a primeira empresa. E faça o melhor que puder. Seja o melhor que você puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. E o sucesso é uma decisão. Não é fácil para mim, não é fácil para o outro. Aqueles que alcançaram o sucesso foram aqueles que não desistiram. Muita gratidão. E aqui estão os meus contatos. Ana Paula, muito obrigada em nome da Young America's Business Trust. A palavra aqui da vez é gratidão também, uma apresentação assim, um conhecimento muito rico, trazendo temas muito atuais, como a Ana Paula falou, né, gente? ESG, sobre como que está sendo visto no mercado, sobre questão até mesmo de temas que estão ainda aí em discussão, metaverso. Então, Ana Paula, assim, foi realmente um passo a passo, a gente fica muito feliz por isso. Obrigada mesmo por essa palestra assim, sensacional. Nós já estamos aqui até recebendo algumas perguntas, eu já vou estar lendo, eu vou só compartilhar minha tela aqui rapidamente. Antes de mais nada, eu também gostaria de fazer um convite para aquelas pessoas que ainda não estão inscritas no Ecodesafio, para que elas possam se inscrever. Nós vamos estar colocando aqui o link de inscrição para que todos aqueles que tenham interesse possam se inscrever no Ecodesafio Prêmios de Sustentabilidade e que as inscrições estão abertas aí até o dia 2 de abril. Nós vamos abrir agora aqui para algumas perguntas e respostas para a Ana Paula de duas maneiras. Nós temos o chat aqui para as pessoas poderem fazer, nós vamos estar fazendo a leitura das perguntas. Para aquelas pessoas que estão nos acompanhando também por meio da live aí nas transmissões nas redes sociais, também podem deixar nos comentários que nós vamos estar trazendo para cá. E nós também temos algumas perguntas que foram enviadas prévias à sessão que nós gostaríamos de fazer para a Ana Paula. Então, depois dessa apresentação, desse conhecimento único e extremamente rico, nós agora temos mais perguntas, Ana Paula, mas mais uma vez, muito obrigada.
Então, aqui nós temos algumas perguntas. O José está aqui fazendo uma pergunta. Eu gostaria, ele está aqui na sala conosco. José, você gostaria de abrir o seu microfone para fazer a pergunta? Caso você queira, por gentileza, só no sinalizar que nós vamos aqui pedir a nossa equipe técnica para fazer a questão do som para você. Bom, eu vou ir lendo um pouco da pergunta. Quem está mandando aqui, Ana Paula, é o José Carvalho, que está nos acompanhando através da sessão aqui do Zoom. E ele está perguntando aqui, primeiro perguntando como você está, né? E depois perguntando o que você acha sobre planos de negócios para empresas de tecnologia. Ele está dizendo aqui que ele trabalha, né, com aplicativos que utilizam blockchain e cripto, mas com uma abordagem mais para a área de educação financeira. Cursos aí, testes que preparam as pessoas para realmente investir. Mas que até agora ele não tem um plano de negócios tão estruturado, né? E às vezes ele acha até um pouco que esses processos de criação de ideias e negócios tornam um pouquinho técnicos. Você estava até mencionando sobre isso também, né, Ana Paula? E um pouco até que ele é impraticáveis na visão dele por enquanto. E na experiência dele de mercado. Então, ele está falando um pouquinho mais além da parte teórica, né, que é muito importante também, mas como que você tem essa visão, então, Ana Paula, sobre a questão de plano de negócios para empresas de tecnologia? Débora, é muito importante plano de negócio em todas as áreas para todas as empresas, que é justamente onde vai se tirar a base de como o negócio está funcionando ou qual a projeção deste negócio, mesmo que seja da área da tecnologia. O que que acontece? Muitas vezes, quando as pessoas olham as informações necessárias para um plano de negócio, imaginam que isso demora anos para se fazer. E não é assim. Eu sei que a área da tecnologia, ela modifica muito rápido. E muitas vezes pivotam muito rápido justamente por causa ou da mudança de leis, ou mudança de consumos, ou as tendências que mudam muito rápido. Mas se não cria um histórico da empresa, do produto, do serviço, ali, do desenvolvimento, fica mais difícil até mesmo fazer projeções para saber se aqui, de fato, as projeções que organizadas vão ser alcançadas e de onde essa organização saiu. Principalmente porque tu já tem uma empresa de tecnologia, possivelmente atua com investimentos, e para que se busque investimentos é necessário ter a apresentação desse plano de negócio. Porque vai ser muito difícil, por exemplo, não vou dizer que é impossível, eu falo que é mais difícil, os investidores investir em alguma empresa que não tem esses itens especificados. Porque aí entra na questão intuitiva e não na questão de indicadores, tá? Trago essa informação. Eu sei que trabalhar com Big Data, com tudo isso muda muito rápido, mas as informações obtidas naquele momento você vai ter para que você consiga fazer esse histórico. Muito obrigada, Ana Paula. E até foi o que você trouxe bastante aqui na palestra, né? Sobre essa questão de o mercado está mudando muito, né? Então, cada dia, o que funcionava ontem não está funcionando hoje, talvez, né? Então, muito obrigada, Ana, pela resposta. Deixa eu só Ao trazer mais uma José. questão. Olha, Claro, quem claro. quiser fazer o plano de negócios, tem a empresa Tempos Consultoria, a qual eu sou consultora associada, que desenvolve esse produto e esse serviço. É Tempos Consultoria BR. Tempos Consultoria BR é o Instagram, tá, gente? Então, por lá tem todas as informações, mas tem o site também, temposconsultoria.adm.br. Ótimo. Ana Paula, nós vamos fazer uma pergunta depois para a Ana Paula, caso ela permita, nós possamos compartilhar o material que ela compartilhou conosco aqui também. Nós estaremos enviando aquelas pessoas que já estão inscritas no Ecodesafio, né? Então, caso você não esteja inscrito, pode se inscrever, que se a Ana Paula nos autorizar, nós estaremos enviando as apresentações e os links que ela acabou de mencionar também. Bom, Ana Paula, nós estamos recebendo mais perguntas aqui. Dessa vez é do Rafael dos Anjos. Primeiro, ele está agradecendo pela apresentação, pela
palestra, ele está falando que ele tem algumas perguntas. A primeira pergunta é: quanto tempo, em média, é necessário para fazer um plano de negócios para uma empresa sem fins lucrativos? Eu vou dividir ela, depois eu faço a outra, Tá, Ana Paula. Então, ele está perguntando em média. um tempo em média, tá? Depende das informações que a organização já tem. Porque muitas vezes o que demora é conseguir construir essas informações. Depende do momento da estrutura da empresa, tá? Se a empresa está muito no início e precisa de uma construção de todas essas informações, demora um tempo específico e depende da quantidade de pessoas que vão estar disponibilizadas para atender às necessidades ali do momento da construção. E aí, quem serão responsáveis por trazer todas essas informações, por construir todas essas informações? E se já tiverem construídas, mas estão em lugares específicos, diferentes ali dentro da organização, ou muitas vezes na cabeça de alguma pessoa específica, existe, mas tá, a parte financeira está na cabeça da parte da pessoa responsável pelo financeiro, a parte dos recursos humanos está na cabeça da parte da pessoa dos recursos humanos que está ali construindo diariamente, e aí depende muito do tempo que a empresa está atuando referente a essas organizações, no momento dela ali, tá? Então, eu não tenho como te dizer uma média, porque varia muito, eu precisaria fazer análise da tua organização e ver qual desses momentos ela está, quem serão as pessoas que estarão disponíveis para essa construção, tá? Para que possa te dar um prazo. Obrigada, Ana Paula. E a segunda pergunta do Rafael, ele está falando aqui que ele é um pouquinho mais agora em relação à sua opinião sobre um tema que ele traz para a gente. Como é a transição entre trabalhar como empregado e ser um empresário? Ainda estou trabalhando, mas quero ser empresário no futuro. Ainda tenho medo de fazê-lo em tempo integral por causa da renda, né, a contas a pagar, que ele menciona. Que conselho você, Ana Paula, daria para as pessoas, assim como o Rafael, que estão nesse momento? Estudar primeiro o que você quer fazer, tá? O que você quer fazer? Qual é um produto, é um serviço? Faz aquela pesquisa lá, um dos itens do plano de negócio é justamente fazer a pesquisa de mercado. Eu nunca aconselho uma pessoa que está fazendo a transição de CLT para empreendedor sair de uma vez. É importante que você consiga, por um determinado, organizar a sua gestão de tempo para que você possa fazer os dois e sentir o mercado, sentir a evolução do teu negócio, tá? Para que você entenda se de fato aquilo vai dar certo. Para que daqui a pouco tu inicia um negócio, aposta todas as suas fichas e a gente tem que pensar em todos os cenários, principalmente cenários de risco. Eu não gosto de falar das coisas negativas, mas é preciso trazer isso. Vai que não dá certo, tá? Então é importante você primeiro fazer os dois durante essa transição, até que você sinta segurança para migrar totalmente, tá? Você está corretíssimo em ter essa preocupação, tá? Tenha mesmo essa preocupação, não saia diretamente da CLT para empreender, faça esse processo primeiro, até mesmo para você sentir o processo, a execução, as informações e também o mercado. Obrigada, Ana Paula. E se me permite também, eu gostaria de adicionar talvez até uma oportunidade de competições, assim como o Ecodesafio que acontece, para que a pessoa vá testando, né, esse plano de negócio. Então, é claro que a gente tem aqui uma oportunidade em aberta, Rafael, caso seja do seu interesse, depois nós deixamos aqui o link, você pode estar também verificando. A Ana Paula passou para a gente um passo a passo incrível, então, com certeza é um conhecimento aí que para plano de negócios vai colocar muitas pessoas à frente, né? Ana, então, muito obrigada pelas suas respostas. Nós recebemos mais perguntas aqui previamente. Não sei se por conta do tempo nós vamos conseguir fazer todas, mas de qualquer forma, Ana Paula, depois nós vamos perguntar, né, Ana Paula, se você nos permite compartilhar os seus contatos para que as pessoas possam aí alguma dúvida pontual. Também nós vamos estar deixando aqui nos comentários
o e-mail para contato, que nós vamos passar aqui posteriormente, para caso tenha ficado alguma dúvida, vocês querem solicitar o contato da Ana Paula, podem mandar para a gente também. Ana Paula, agora é uma questão que a gente gostaria de perguntar para você, se você tem, por gentileza, assim, alguma indicação para que as pessoas possam buscar mais conhecimento ainda em plano de negócios. Então, podcasts, livros que você gosta, algum curso, caso você tenha aí, poder compartilhar conosco. Você já estava mencionando sobre até o Instagram, né, que você estava falando com a Sim. gente, mas aqui é realmente, se você tem alguma indicação para que as pessoas possam estar acessando depois, algum recurso também a mais. Além de acessar as minhas redes sociais, que muitas vezes eu coloco várias informações referente a isso, eu sugiro buscar inicialmente o Sebrae para todos, porque ele vai te dar um passo a passo inicial, porque até mesmo para fazer um filtro de quais informações são de fato relevantes na internet, precisa ter uma noção. Porque daqui a pouco você começa-se a procurar no YouTube, no Instagram, pessoas que atuam com isso, e a gente sabe que a internet tem muitas informações, mas nem todas as informações são confiáveis. Então, sempre sugiro, busque o Instagram, busque, como a Débora falou, a participar de iniciativas como essas, que são iniciativas de conteúdos seguros, tá? Para que você possa melhorar mais essa informação. Mas buscando o Sebrae, lá já tem bastante informação referente a isso. Muito obrigada, Ana Paula. Bom, eu vou selecionar só mais duas perguntas aqui das que a gente recebeu, por conta do tempo até. Uma pergunta que a gente recebeu previamente, Ana Paula, foi sobre a questão de quantidade de pessoas para se fazer um plano de negócio, né? O Ecodesafio em si, ele vai no mínimo um membro, até no máximo 10 pessoas participantes, então a pergunta, acredito que tenha sido muito por conta disso, mas a pergunta era o seguinte, se é possível ainda assim, com uma pessoa, fazer um bom plano de negócios. Sim, desde que essa pessoa tenha essas informações de todos os setores, que é algo mais difícil de acontecer. Quando normalmente a pessoa empreende, começa como equipe, né? Eu do financeiro, eu do marketing, eu do produção. No entanto, saber fazer não quer dizer que tu tenha todos os conhecimentos, aquela pessoa tem todos os conhecimentos necessários, tá? Então, é possível fazer com uma pessoa? É sim. Vai ser mais demorado, vai precisar uma construção com uma ação mais efetiva da pessoa que vai estar orientando, da empresa que vai estar orientando, da empresa de consultoria, normalmente que se faz, que vai estar orientando. Então, ela vai precisar construir conjuntamente, porque normalmente, quando a pessoa começa a empreender, ela sabe fazer muito bem aquele produto ou oferecer aquele serviço. Fazer aquele serviço, mas não necessariamente ela vai ter conhecimentos da área financeira, conhecimentos do marketing. Então, essas informações a pessoa até faz. Auxilia, auxilia, contribui, contribui. É efetivo? É a melhor forma? E aí é onde a gente entra no contexto de construção conjunta. Então, é possível, mas é demorado. A quantidade máxima, isso depende da organização, depende da constituição de setores dessa organização, dessa empresa, dessa startup. Às vezes, como eu falei, é um empreendedor que tem uma pessoa ou duas pessoas, são dois sócios. Às vezes é um pouco maior que tem cinco, seis setores diferentes. E aí é interessante que tenha pelo menos uma pessoa de cada setor, porque aquela pessoa vai trazer a visão referente daquele setor, tá? Mas não é obrigatório, porque nem sempre se tem a possibilidade de deslocar essas pessoas dos setores para estar ali envolvido na construção de um plano de negócio. Muito obrigada, Ana Paula. E então, agora só para a gente encerrar com a última pergunta, não vou fazer todas as que a gente recebeu, mas de novo, nós vamos estar depois colocando os links para contato, para que as pessoas possam entrar também em contato e mandar as perguntas, e também aquelas pessoas que estão inscritas no Ecodesafio, caso a Ana Paula nos autorize, nós estaremos compartilhando os materiais que foram apresentados aqui hoje. Ana Paula, então, para a gente encerrar a sessão
perguntas e respostas. A gente recebeu uma pergunta relacionada a como saber se o meu plano de negócio já está num nível diferenciado e atrativo para os investidores. A pessoa fala que fica um pouco insegura para saber assim, eu já cumpri tudo, mas será que ele está realmente atrativo e diferenciado até para avaliadores? Então, a pergunta sobre essa questão. Tá. Tem dois contextos que eu posso interpretar a tua pergunta, tá? Então, eu vou responder os dois contextos. Primeiro, o atrativo referente às informações apresentadas, por exemplo, sobre as informações de produção, financeiro, da organização que você tem, se isso é positivo, ou porque não se apegue, se for em questão de formato, tem todas as informações, beleza. Se o investidor precisar de mais alguma informação, ele mesmo vai solicitar, olha, queria saber mais sobre isso, entendeu? Então, se tem um formato onde cumpre, pelo menos na maior parte das informações solicitadas, já é válido, é muito válido, mas como eu falei, às vezes, dependendo do investidor, ele vai solicitar que esteja no modelo e com as informações que ele quer saber, tá? Então, cumpriu as informações, por exemplo, que estão dispostas aqui nessa apresentação, pesquisou, viu que tem mais alguma outra informação que não está na apresentação, mas que você viu em um outro modelo, quiser acrescentar, perfeito, acrescente. Vai estar perfeito para todos os investidores? Nem sempre, porque cada um, às vezes, vai trazer um outro modelo mais específico, com alguma informação mais específica que é importante para aquele investidor. Então, você vai lá, faz a análise necessária, coloca no teu plano de negócios e entrega para o investidor específico. Excelente, Ana Paula, mais uma vez, muito obrigada. Acho que depois de uma apresentação tão incrível, assim, de até essa rodada de perguntas, foi mais enriquecedora ainda. Por uma questão de tempos, a gente não vai continuar com todas as perguntas aqui, mas, mais uma vez, a gente deixa aí os contatos, nós compartilhamos aqui no chat também para as pessoas que estão aqui. O nosso e-mail de contato para caso alguém tenha alguma dúvida, queira alguma consulta pontual, a gente pode fazer esse intercâmbio junto com a Ana Paula. Nosso e-mail que é o tiqueaméricas@uibt.net. Então, o membro da equipe vai estar seguindo com a pergunta de vocês por lá. Nós enviamos também aqui os links das redes sociais da UIBT. Então, nosso Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Nós sempre falamos que todas as novidades nós estamos sempre postando por lá, então nós fazemos esse convite para que vocês possam estar acompanhando lá e também nosso convite aqui mais uma vez para que vocês se inscrevam no Eco Desafio 2023, Prêmios de Sustentabilidade, aceitem o desafio, tragam as propostas de vocês, os planos de negócio de vocês, o conhecimento que vocês acabaram de ter, né, o que era necessário, então é muito importante para vocês isso e fica o nosso convite. Então, nossas páginas da internet também estão aqui, nós colocamos no chat. E também nós colocamos aqui o link do Bootcamp da UIBT para que vocês possam acompanhar as próximas sessões. Como a Ana Paula mencionou, nós teremos uma próxima sessão sobre finanças. Então, assim que ela for postada lá, vocês já podem fazer a inscrição e aquelas pessoas que já estão no Ecodesafio também vão receber esse convite. Para a gente encerrar aqui, de forma muito especial, mais uma vez, em nome da Young America's Business Trust, gostaria muito de agradecer a Ana Paula Rodrigues por ter, né, brindado tanto conhecimento para a gente aqui nessa tarde, foi muito especial. Ana Paula, foi um prazer estarmos aqui hoje. Obrigada mais uma vez, obrigada, nós sabemos aí que você está em viagem, mas tomou um tempo para estar aqui conosco. Obrigada às pessoas que participaram e também aquelas que estão acompanhando aí pela live, as pessoas que vão estar assistindo depois dessa gravação e a toda a equipe também da UIBT que nos acompanhou. Eu vou passar a palavra para a Ana Paula para que ela possa dar umas palavras de encerramento, mas aqui de forma muito especial nosso agradecimento, Ana Paula. Mais uma vez, muito obrigada. Débora, muita gratidão por fazer essa mediação tão maravilhosa, tão conectada, e gratidão a todos
por ter mandado as perguntas, por ter ficado conosco assistindo até agora, ou aos que irão assistir depois. Espero ter contribuído aí com o desenvolvimento do negócio de vocês. Qualquer dúvida, sim, vou estar à disposição. Sim, o material vai ficar à disposição para vocês. Qualquer coisa que a gente puder contribuir, estamos à disposição. Débora, você foi impecável, tá? E Muito obrigada. agradeço a Eduardo Elias por mais uma vez me convidar para estar aqui com vocês. E eu, conseguindo, com certeza, me coloco à disposição sempre. E agradeço a todas as instituições que fazem parte desse projeto, agradeço ao IIBT e me coloco à disposição para essas e outras oportunidades. Ana Paula, nós que agradecemos, muito especial essa sessão, foi um prazer mais uma vez. Esperamos sim continuar contando com todo o seu conhecimento aqui, para a gente é um prazer. Mais uma vez, boa tarde, Ana Paula, boa tarde a todos e que tenham todos uma ótima tarde e até a próxima. Muito Até a obrigada. próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.